Salmo 119, versículo 174. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. O que devemos fazer quando caímos no pecado e desejamos sair dele e não mais continuar no erro? Temos aprendido que devemos buscar uma transformação, não só de entendimento, mas também de hábitos. E já vimos até agora 2 hábitos que devem ser cultivados em nossas vidas. O primeiro é proclamar a palavra de Deus. O segundo é escolher essa palavra em detrimento de todas as outras vozes que escutamos quando caímos no pecado. O terceiro e último hábito é desejar a palavra de Deus. E foi isso que lemos no versículo de hoje. Aqui há mais uma vontade do salmista, a salvação do Senhor. O seu anseio, o seu desejo era ser liberto do erro e trazido de volta à obediência. Mais do que desejar praticar o pecado, esse homem desejava evitar o pecado. E por que ele tinha esse desejo? Porque a lei do Senhor era o seu prazer. O seu deleite era ouvir o que Deus dizia. Sua maior alegria não estava na lama do pecado, mas na pureza da palavra. E ele percebeu isso na prática, porque estava caído naquele momento. O pecado mentiu para ele. O pecado disse que a sua vida seria melhor se ele se entregasse àquele desejo sujo, mas no final das contas isso lhe trouxe só amargor na vida, só desgraça. É isso que acontece quando desejamos mais o pecado do que a Deus. Mesmo que tenhamos momentos de prazer e luxúria no pecado, o sabor que nos sobra na língua depois que o ato é cometido é o amargor. O cheiro é de morte, a sensação é de angústia, de arrependimento, de ressentimento. O pecado pode ser bom na hora, mas depois de consumado, nos empurra cada vez mais para o buraco. Por isso, nosso desejo deve ser o de desejar a lei do Senhor, mais do que desejamos nos saciar no pecado. Se colocarmos a palavra de Deus como nosso maior deleite, desfrutaremos de uma vida doce e saborosa, cheia de alegrias e prazeres verdadeiros. Mas para isso, precisamos parar de olhar para o pecado com desejo e começar a encará-lo com nojo. Precisamos odiar o pecado e amar a palavra de Deus. Não dá para ficar de mãos dadas com os dois. Ou amamos um e odiamos outro, ou odiamos um e amamos o outro. Como disse um crente do passado, chamado Thomas Watson, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se queremos nos levantar do pecado e não mais cair na desobediência a Deus, este é o terceiro hábito que devemos cultivar daqui para frente: desejar mais a palavra de Deus do que a imundície do pecado.